Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Liliana, pela apresentação. Obrigado, pessoal da organização, por me trazer aqui novamente. Eu já estou me considerando veterano aqui do evento. Estive ano passado, tive o prazer de estar aqui. E, mais uma vez, eles tiveram a audácia de me trazer aqui, a coragem de me dar um microfone na mão aqui mais uma vez. Bom, vamos falar de um tema que já virou notícia, que a gente está podendo acompanhar por aí, né? Essa nova guerra que está acontecendo. Não é tão crítica quanto as guerras de verdade, mas não quer dizer que não seja algo para a gente não prestar atenção. Então, nesse contexto que a gente vive hoje, dá para a gente afirmar que estamos mais uma vez vivendo uma guerra fria. Só que agora a corrida armamentícia é outra, né? Literalmente agora estamos vendo o Oriente versus o Ocidente, refletindo e desenvolvendo modelos de IA cada vez mais sofisticados. E dá para a gente imaginar que isso é poderoso, porque tudo que vocês ouviram aqui ao longo do dia sobre as habilidades da IA, como ela é importante para os negócios, o quanto ela transforma os processos, sendo isso tudo verdade, a gente sabe o impacto disso na economia, na sociedade, nas nossas vidas. Então vamos falar um pouco disso. Bom, é sempre educado a gente se apresentar quando a gente está num lugar onde as pessoas não nos conhecem. Então, eu sou o Magno, trabalho com tecnologia há algum tempo. Estou à frente de algumas empresas que envolvem tecnologia e inteligência artificial, mercado financeiro, mercado de saúde e diagnóstica. Fui pesquisador da OpenAI no período pós-ChatGPT até o ano passado. Toco alguns grupos de pesquisa em IA que fazem trabalhos aí para as Nações Unidas, para a Unesco e para a própria OpenAI. Mas, de verdade, um dos maiores orgulhos que eu tenho na carreira é de ter tido a oportunidade de estar à frente da formação de profissionais. Então, a gente tem participado de uma série de iniciativas de educação, tendo formado aí dezenas de milhares de profissionais, alguns até estão aqui hoje. Porque, na verdade, isso é o que importa, né? É o quanto que a gente hoje é capaz, quais são as nossas habilidades no desenvolvimento, mas principalmente na aplicação das ferramentas. Não adianta nada a gente ver essa guerra acontecendo, mas qual que é o impacto disso? Como é que eu trago isso para o meu negócio? E esse impacto, né, essa transformação, a gente assistiu, né? Nós somos contemporâneos a tudo isso que está acontecendo. E aí, correndo o risco de cometer aqui uma leve heresia, eu falo que o mundo ele foi redividido em AC, DC. De novo, né? Só que agora, antes do ChatGPT e depois dele. Tudo mudou depois do ChatGPT. Novembro de 2022, mudou a vida de muita gente, a minha principalmente, porque nasceu o ChatGPT e nasceu meu filho também, então minha vida nunca mais foi a mesma desde então. Mas a gente também viu episódios subsequentes a tudo isso. E um deles é o que eu quero destacar aqui. Janeiro de 2025, portanto, um dia desses, o mundo foi apresentado ao modelo mais sofisticado até então, o DeepSeek R1. R1 vem de reasoning, de raciocínio, modelo capaz de fazer inferências, conseguir transformar problemas complexos em problemas mais simples. E aí a gente começou a ficar assustado. Boa parte do mundo nunca tinha ouvido falar de uma empresa de inteligência artificial que do dia para a noite trouxe algo que desbancou os grandes players. Desbancou OpenAI, desbancou Anthropic, desbancou Google, desbancou a Grok, desbancou todas. Quem aqui acompanhou esse movimento DeepSeek? Quem estava ali vendo as notícias? Quem aqui viu o mercado financeiro derreter do dia para a noite? Eu estava literalmente no Vale do Silício na semana em que isso aconteceu e as pessoas estavam de cabelo em pé. As pessoas falavam, caramba, parece que agora temos um novo player no mercado capaz de entregar um modelo tão ou mais sofisticado do que aquilo que a gente via até hoje, a um custo muito barato, tanto para criar quanto para oferecer. Supostamente o DeepSeek foi criado a um custo que é uma fração. E aí bota uma fração mesmo, a gente está falando de 6 milhões de dólares. O que é muito dinheiro, claro, mas comparado aos bilhões que são investidos pelas grandes empresas, isso parecia um milagre. E se você tem uma empresa que desenvolve algo muito mais barato, com uma qualidade muito maior, o seu concorrente já não dorme em paz, né?
DeepSeek trouxe o impacto principalmente para a NVIDIA, a empresa que provê as GPUs necessárias tanto na etapa de pré, pós e execução dos modelos, pré-treinamento, pós-treinamento e execução. Se eu sou um fabricante de GPUs e agora um potencial cliente meu descobriu uma forma de não depender tanto mais de mim, a minha vida já não está tão fácil. E isso causou, de uma forma agrupada, mais de $1 trilhão de prejuízo somente nessa semana do caos pós-DeepSeek. Só que, vamos analisar isso com um pouco mais de profundidade, me inspirando até no próprio nome da empresa. Vamos entrar mais profundamente e ver o que está de fato dentro desse produto. O primeiro aspecto que acho que vale a pena a gente refletir é com relação ao milagre da eficiência. Porque, poxa, se a gente ouviu até então a complexidade, o esforço, o investimento necessário para você criar os modelos de IA de fronteira, como são chamados esses modelos super sofisticados, como é que então alguém consegue desenvolver isso a um custo tão pequeno? Esse daqui é o paper que saiu, isso é um documento público, quem quiser pode pesquisá-lo. E é super interessante, inclusive, na minha opinião, é uma obra-prima na academia, na questão acadêmica de produção para machine learning. Isso aqui é fantástico. O grau de transparência que eles dão em todo o modelo, em todo como ele foi desenvolvido, não é tão comum a gente ver dessa forma, muito bem escrito. Mas aqui vale a pena destacar um aspecto. No próprio paper, isso aqui é o paper da equipe de pesquisas da DeepSeek, eles falam que gastaram 2,8 milhões de horas de GPUs alugadas, GPUs da família H800, uma família inferior. E isso a um custo de aproximadamente $2 por hora, faz as contas, arredondando, $6 milhões para a etapa de pré e pós-treinamento do DeepSeek. Foi daí que veio o número $6 milhões. Foi daqui que saíram as notícias. Mas o que está por trás disso? Será que faz sentido a gente realmente acreditar nesse número? Não que eu duvide de que esse número exista, e de fato ele é coerente, essa quantidade de horas. A questão é, se nós considerarmos somente o investimento necessário para as etapas de pré e pós-treinamento como o custo total de desenvolvimento do modelo, é a mesma coisa. Vamos pegar a indústria farmacêutica, uma indústria que a gente está um pouco mais habituado, é mais tradicional. Dá para a gente afirmar que o custo de um remédio ele envolve somente o custo da matéria-prima, aqueles microgramas do princípio ativo, mais o custo da embalagem? Não, né? O custo de desenvolvimento de uma droga envolve bilhões que foram investidos na etapa de pesquisa. Isso, inclusive, é citado no paper. Mas o mundo acabou se assustando com aquele valor dos $6 milhões. Mas a gente não pode esquecer o histórico para que isso possa ser possível. E, de fato, estamos falando de um desenvolvimento excepcional. É um modelo excepcional. Além disso, se a gente, inclusive, depois a gente viu as notícias, né? Logo 2 semanas depois, começaram a sair notícias que são inferências, né? Ou seja, são estimativas do real custo de desenvolvimento do DeepSeek. E aí a gente está falando de algo um pouco mais coerente com o que a gente está acostumado, na casa de bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, um dos pesquisadores, que faz parte, é um dos heads de pesquisa do DeepSeek, é considerado hoje um dos maiores popstars da indústria de machine learning, é uma das 15 pessoas no mundo capazes de inferirem a arquitetura CUDA, que é a arquitetura base dos chips da NVIDIA. Supostamente, isso é fofoca do mundo de machine learning, essa pessoa ganha $2 milhões por ano, só essa. Ou seja, com os 4 milhões que sobraram, não dá para fazer todo o resto. Outro aspecto importante para a gente refletir. Um modelo de inteligência artificial é diferente de um produto de inteligência artificial. Talvez você seja um gestor de tecnologia de uma empresa e, portanto, você olha as duas coisas. Você olha o ChatGPT como um produto de IA, mas você também olha a API do GPT. São coisas diferentes. Uma coisa é o modelo, é o motor do carro, outra coisa é a carroceria, tudo aquilo que envolve o produto. E quando a gente olha o produto de IA DeepSeek, a gente precisa lembrar que
acho que até já foi falado aqui algumas vezes hoje, a inteligência artificial ela é uma tecnologia que a gente chama de propósito geral. Ela é ela é melhor definida como um alicerce, ou seja, é aquilo que a gente vai se basear para construir novas aplicações. Portanto, um produto de tecnologia é o seu celular, é o Tesla, é um computador, é aquilo que a gente consome no final. O motor do carro, o chip do celular, isso, fazendo uma analogia com o IA, seria o modelo. E olhando um aspecto prático do que é importante num produto de IA, especialmente quando a gente está falando no nosso ambiente corporativo, ambiente de negócios, a primeira coisa que eu olho como CTO de uma empresa é a estabilidade. Se eu vou oferecer isso para os meus clientes, para os meus colaboradores, se isso vai ser uma ferramenta para o meu negócio, eu deveria olhar isso daqui. Isso daqui é um print da tela de status, ou seja, da disponibilidade da API do DeepSeek no dia em que o mundo conheceu o DeepSeek. E esse é um dia importante, porque é aquele dia que você dá o stress test, o teste de carga no produto. Claro que aqui eu não estou cometendo a injustiça junto à minha própria categoria profissional de falar que um único evento de downtime, ou seja, ele estava indisponível, caiu, o sistema está off. Um único evento de downtime não deveria julgar ninguém. Até porque se eu fizesse isso, eu estaria jogando uma pedra no meu próprio telhado, que sofro com isso com alguma frequência. Mas é um aspecto a gente observar. Um outro aspecto para a gente avaliar. Alguém conhece William Jevons, do paradoxo de Jevons? William Jevons foi um economista, século XIX, Inglaterra, e ele que trouxe esse conceito do paradoxo de Jevons, que quer dizer o seguinte: quando você desenvolve algo, e na época ele refletiu sobre o carvão, quando você produz algo que tem um baixo custo, você é altamente eficiente, você é muito eficiente, você é a DeepSeek, você consegue entregar um modelo sem dependências de GPUs, portanto ele é mais barato, só que o fato dele ser mais barato, lei da oferta e procura, faz com que a demanda aumente. O mundo inteiro agora vai querer consumir o seu carvão ou o seu modelo de IA. Se o mundo inteiro consome, você vai precisar gastar muito mais para oferecer esse produto. Só que agora, se você gasta muito mais, ele já não é mais tão barato e você entra num paradoxo. Portanto, a gente está vendo isso. Quanto mais os produtos de IA se tornam populares, acessíveis. Quem aqui usa IA todo dia? Quase todo mundo, 92,4%. Todos estamos usando. A demanda por isso está aumentando muito. Isso está se tornando algo consumido por todos. E aí é uma outra reflexão para nós fazermos. Comparando modelos de IA com produtos de IA. Dá para a gente se inspirar na indústria automotiva. Um modelo de IA, ou seja, aquilo que é o motor dessas plataformas, ele seria como se fosse um carro protótipo. Aquele carro de salão do automóvel, sabe, bonito pra caramba. Ele atinge 300 km por hora, mas ele só faz isso por 10 minutos e só existe um deles. É o que está no salão do automóvel. Fabricar um desse já é um feito de engenharia tremendo, né? Já é uma coisa excepcional. Só que certamente é um desafio exponencialmente maior você criar esse mesmo carro que atinge essa velocidade por horas e horas e seja oferecido em escala global. Isso é um aspecto importante quando a gente está comparando produto versus modelo. Mas o aspecto, acho que é mais importante de todos, bom, pelo menos para mim, eu acho que tem a ver com segurança e privacidade. Então vamos mergulhar nisso. Vocês devem ter visto algumas dessas notícias que saíram subsequentemente ao lançamento do DeepSeek. Alguns países, alguns setores, algumas empresas banindo o uso da plataforma. Tirando aqui as questões políticas, questões polêmicas que envolvem China versus Estados Unidos, se a gente tirar um pouco desse ruído, de fato tem algumas questões dessas decisões que foram tomadas que são justificadas. E isso vem de algo que qualquer um pode acessar. Eu vou repetir aqui que eu não me lembro a resposta, mas quem aqui já usou o DeepSeek? Mantenha a mão levantada. Quem leu a política de privacidade? Só eu? 2? 3? A gente não tem esse hábito, né? Eu tenho esse hábito. E as pessoas me julgam por isso.
Mas olha só, se você tiver a curiosidade, logo que sair daqui, em acessar a política de privacidade, você vai achar esse trecho aqui, talvez vocês não estejam lendo com clareza, eu ajudo. Mas um aspecto que é extremamente complexo. Eles afirmam que coletam os keystroke patterns, ou seja, padrões de digitação. Quem é da área de cibersegurança sabe que padrão de digitação é considerado dado biométrico. Porque a partir da forma como você digita, seja a sua velocidade, a cadência, o pace, a velocidade com que você sai da barra de espaço para as letras, a sequência que você usa, isso determina, com um certo grau de confiança, não 100%, claro, quem é você. Na legislação brasileira, isso é considerado dado biométrico, na GDPR é a mesma coisa, na CCPA é a mesma coisa. Portanto, se você utiliza DeepSeek na sua empresa, seja via API ou via modelo aberto, saiba que essa ferramenta coleta dado biométrico sem consentimento direto do usuário. Alguém de compliance aqui já deve estar começando a ter uns arrepios. Isso é muito crítico. Isso permite, por exemplo, que a DeepSeek identifique quem é você de forma não consentida, porque você nem sabe que ele está te identificando. Como eles compartilham isso com o que eles chamam de grupo econômico ou grupo corporativo, que, sinceramente, só Deus e o Xi Jinping sabem quem é. Eles compartilham esse dado, portanto, eu sou capaz de identificar ou reidentificar você apenas pelo seu padrão de digitação em qualquer outro dispositivo, em qualquer outra plataforma, sem o seu consentimento. Só porque você usou ontem o DeepSeek comigo. Outro aspecto importante, segurança da informação. DeepSeek teve um evento de data breach, também algumas semanas ou dias após o lançamento, e esse foi um grande data breach. Vazamento de milhões de linhas de código, vazamento de quantidade de informações enorme, o que inclui, inclusive, histórico de chat. Então, talvez, se você utilizou o DeepSeek nas primeiras semanas, se você foi um early adopter, parabéns, talvez você tenha sido contemplado nesse data breach. Vamos lá. Mas falando de segurança, não no aspecto de cybersecurity, né, de cibersegurança, segurança do ponto de vista de sociedade. Esse, para mim, é mais importante. Na OpenAI, eu tive a oportunidade de participar justamente do grupo que eles chamam de Preparedness, que é o grupo de preparação. É aquele que olha para o futuro e pensa assim, o que os próximos modelos de fronteira, não os atuais, coitado, GPT-4 não mata uma mosca, mas o que no futuro a gente deverá se preocupar com relação aos riscos da IA para a sociedade? Eles agrupam isso em 4 aspectos. Persuasão individualizada, a capacidade que as IAs têm de reproduzir o comportamento humano e persuadir principalmente grupos mais sensíveis e frágeis. Segundo, própria cibersegurança, ou seja, se você hoje busca entrar no mercado do cybercrime, se você quer se tornar um hacker para subornar pessoas ou extorquir pessoas, melhor dizendo, parabéns, você está no melhor momento do mundo para entrar nessa carreira. Nunca foi tão fácil você extorquir pessoas e empresas usando a IA. Terceiro aspecto, ameaças QBRN. QBRN vem da sigla ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Tudo aquilo que é regulamentado internacionalmente agora é possível de ser feito em engenharia reversa, desenvolvimento de proteínas, síntese de componentes, usando a IA. E, por fim, adaptação e replicação autônoma. O risco da IA, ela mesma se autodesenvolver e começar a assumir controle de sistemas críticos. Esses são os 4 riscos que as principais empresas de IA afirmam que a sua própria tecnologia, ou seja, é o fabricante dizendo isso, que no futuro a gente deverá se preocupar. Dado esse contexto, esse daqui é um relatório que eu tive a oportunidade de participar de um dos grupos de pesquisa, apontando que o DeepSeek foi o campeão, mas aí, infelizmente, não por um bom motivo, mas até hoje ele é o modelo mais suscetível a entregar conteúdo tóxico. Conteúdo tóxico envolve, preparem o estômago, aliciação de menores para pedofilia, automutilação, criação de explosivos, fraudes, tudo aquilo que é o pior da sociedade. É um modelo muito disponível para entregar esse tipo de coisa. E a gente não quer que ele seja. Eu não quero que ele seja tão cooperativo em alguns desses assuntos.
E para isso, a gente precisa ter alguns mecanismos de controle. A gente não tem informação, e isso por si só já é um problema, sobre os guardrails do modelo, sobre as abordagens de red teaming, ou seja, times independentes atacando os modelos para testar a suscetibilidade. A gente não sabe quais são os modelos satélites, ou seja, os submodelos que atuam junto ao modelo principal, isso é comum em todas elas. O ChatGPT tem dezenas de submodelos que impedem que o seu prompt, caso contenha conteúdo tóxico, chegue no modelo principal, e depois que o modelo principal atua, aquilo que ele devolve para o usuário é passado por outros submodelos que avaliam se ali também não há algo errado. Eles são como se fosse o porteiro do prédio. Eles sabem o que entra, o que sai, e quem não deveria entrar nem sair. A gente não tem nada disso. E aí vem uma reflexão, né? Se a gente não tem nenhuma dessas informações, você, como tomador de decisões no seu negócio, na sua carreira, deveria pensar sobre isso também, né? E aí, para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, quais são alguns dos ensinamentos que o DeepSeek nos traz? Porque aqui eu não quero só trazer os pontos polêmicos. De fato, a tecnologia é excepcional. É o modelo hoje, pelo menos em um dos aspectos de benchmark mais sofisticado que existe. A gente precisa olhar um pouco para quem está por trás. Esse é o cara que está por trás. Wen Feng, economista, cientista de dados, jovem, ele foi o responsável por criar o Highflyer, uma empresa que não era de tecnologia inicialmente, mercado financeiro, um fundo quant, um hedge fund quantitativo, que começou a acumular dados. Hoje, se eu não me engano, eles têm um data pool de aproximadamente 10 petabytes de dados estruturados só do mercado financeiro. Poucas instituições têm isso. E quando eles criaram o primeiro modelo de IA da empresa, em 2016, o objetivo era simplesmente analisar press releases das empresas listadas na Bolsa. Saiu um fato relevante. A empresa publica um press release, é obrigatório. Eles criaram um modelo que fazia a interpretação daqueles press releases, transformava isso numa ordem, seja de compra ou de venda. Só que isso em milissegundos. Criaram esse modelo, começaram a acumular patrimônio, atingindo aí 10 bi de patrimônio sob gestão, e aí veio o momento de, poxa, agora a gente não tem mais o brinquedo para brincar. Veio o embargo. O embargo das GPUs veio em 2022, principalmente. Ele já vinha anteriormente a isso, foi intensificado depois, mas 2022 é considerado o ano em que a China deixou de ter acesso irrestrito às principais placas GPUs, especialmente da NVIDIA. Fecharam a torneira. Só que o que acontece quando você tenta estancar um vazamento colocando o dedo de um lado? A água corre pelo outro. E foi daí que surgiu a DeepSeek. A DeepSeek veio da própria necessidade do fundo de atrair os melhores talentos em machine learning, de desenvolver os melhores modelos sem a dependência das GPUs. Eu não tenho mais a principal GPU, ou o último modelo, ou aquele mais sofisticado para utilizar. Dinheiro não falta. O problema é que eu não posso comprar. Então, eu que me vire com aquilo que eu tenho. E aí, acho que aqui dá para a gente tentar extrair alguns insights a partir dessa trajetória excepcional da empresa. O primeiro que eu acho muito interessante, e essa talvez seja uma daquelas coisas que a história da tecnologia vai repetir daqui para frente, é que a própria DeepSeek nasceu de um fenômeno de serendipidade. Serendipidade é quando alguma coisa surge meio que sem querer. Você estava olhando numa direção e acaba descobrindo algo numa direção diferente. É aquela história do micro-ondas, né? Que o pesquisador que criou o micro-ondas, na verdade, ele estava estudando o radar. Só que ao se aproximar do emissor de ondas, ele percebeu que um chocolate que estava no bolso derreteu. Ele falou, opa, esse negócio parece que aquece alimentos. Serendipidade. Então, o DeepSeek ele é uma prova disso. O fundo que não nasceu com o objetivo de ser uma empresa de IA, hoje nos provê um dos principais modelos de IA existentes. O que a gente pode aprender disso? Primeira coisa, é importante você ter dados.
Eu acho que nenhuma frase foi mais repetida aqui hoje do que essa, né? A obrigação, a necessidade que todo negócio tem de ser um estruturador de dados. Coletar dados é diferente de estruturar, portanto, não adianta só coletar. Investir em soluções antes da necessidade de se tornar óbvia. O primeiro modelo da DeepSeek, que na verdade nem tinha esse nome ainda, era o Highflyer, nasceu muito antes de se pensar num produto de IA. Outro aspecto importante é que a cultura de dados é ela quem vai ajudar você a acender a luz. Eu não lembro quem, mas alguém comentou no palco agora há pouco de que você não ter dados é como andar numa estrada com o farol apagado. E é justamente essa cultura de dados que permitiu a Highflyer criar a DeepSeek. Outro aspecto importante, é necessário se adaptar às restrições. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Eu não sou uma empresa que compra GPUs da NVIDIA. Não, de fato, você não é. Mas, eu tenho certeza que no seu dia a dia você passa por restrições de orçamento na sua empresa. Você não tem acesso a um orçamento infinito. Se tiver, meus parabéns, a sua empresa é excepcional. A gente precisa lidar com a escassez de tecnologia, de pessoas. O que nós seremos capazes de resolver mesmo no ambiente de escassez de recursos? Essa escassez é que vai nos provocar a encontrar alternativas mais eficientes. E, por fim, um aspecto que é talvez o maior catalisador do desenvolvimento da DeepSeek é a atração de talentos. A importância que nós precisamos dar, a atenção que nós devemos dar ao aspecto de pessoas. Afinal de contas, a IA se desenvolve, mas quem as desenvolve são os humanos. Só para efeito de curiosidade, nenhuma empresa hoje no mundo de IA reúne tantos medalhistas olímpicos em matemática, física, ciências em geral, do que a DeepSeek. Eles têm literalmente um time olímpico no quadro de pesquisa deles. Remuneração agressiva, incentivo e, principalmente, abertura para a inovação. Alguns dos pesquisadores lá reportam isso, que a empresa dá liberdade para que eles criem. Não adianta nada você ter um medalhista de ouro na sua equipe e você não permite que ele saia do quadrado, não permite que ele promova inovações, que ele teste novos processos. Será que a gente está aplicando isso no nosso dia a dia? E aí eu quero fechar aqui com esse gráfico, que basicamente eu acho que ele conta muito da história que nós estamos observando no dia a dia. Ele diz que na curva azul, a produção, as citações a papers de inteligência artificial americanos, e em vermelho, de autores chineses. O que a gente está vendo, esse ponto de cruzamento das linhas, é que, de fato, a China se tornou hoje o maior publicador e o maior, o celeiro dos principais papers da produção científica e acadêmica de IA no mundo. Então, a gente não foi tão surpreendido assim, 2 meses atrás, com o DeepSeek, né? Talvez o mundo mainstream, o jornal da tarde, sim. Mas quem já está acompanhando isso, sabe que essa curva vinha crescendo. E isso é importante. A gente agora está vivendo um mundo onde nós temos mais fornecedores, nenhuma outra briga concorrencial é tão forte no mercado de tecnologia quanto essa, a guerra das IAs. Isso, inclusive, é um assunto geopolítico discutido no aspecto regulatório, legislativo e por aí vai. Mas aqui eu queria fechar com uma frase que eu acredito que é importante para todos nós. De fato, a necessidade é a mãe das invenções. É ela que nos faz buscar soluções mais eficientes, mais criativas, dentro daquilo que o nosso sistema permite. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado.